Bom dia! Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Bem-vindos à nossa primeira edição do dia. Hoje o nosso mergulho é numa história de reconexão socioambiental. A gente tem aqui informações sobre uma iniciativa bem interessante lá no interior de São Paulo. Ela está buscando transformar não só as paisagens, mas também assim a relação das pessoas com esses lugares. A nossa missão aqui é entender como esse projeto funciona e o que ele tem de, talvez, especial. Para a gente começar, vamos situar a coisa, né? O interior paulista vive uma emergência ecológica meio silenciosa. Pega Piracicaba, por exemplo. A cobertura de mata nativa lá é tipo 9%. Só isso. Na região toda, não chega a 13%. E essa fragmentação da floresta, né, essa quebra, não é só um número. Isso vira evento climático extremo, mais queimada, crise hídrica e uma qualidade do ar péssima. Teve ano, 2023, com meses de ar insalubre mesmo. Não é mais vai acontecer, sabe? Já está acontecendo. É a realidade deles lá. Exato. E é justamente nesse cenário, né, bem desafiador, que surge o projeto Corredor Caipira. É uma resposta bem pensada, bem articulada. Quem está por trás é a FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, e também o Nasce Peteca da Exalc USP, lá da Escola de Agricultura. E tem um apoio importante da Petrobras. A ideia central, assim, o coração do projeto, é reconectar aqueles pedaços de floresta que ficaram isolados. Criar os tais corredores ecológicos. Corredores ecológicos. Explica um pouquinho melhor pra gente. O que são, por que são tão importantes nesse cenário de floresta toda picada? Claro. Imagina assim, várias ilhas de mata no meio de um mar de cana, ou de cidade. Os corredores são como pontes verdes ligando essas ilhas. Eles deixam os animais passarem, as sementes circularem, o pólen... Isso é vital, sabe? Para a saúde genética das espécies e para a floresta inteira aguentar a pressão, que é muita. Interessante. Faz sentido. Mas pelo que a gente viu aqui nas fontes, o projeto não é só plantar árvore para fazer ponte, né? Tem uma coisa forte de reconectar pessoas também. Isso. Esse é um ponto-chave, um diferencial mesmo. O objetivo é também religar as pessoas com o lugar onde elas vivem, com o território delas. O projeto está rolando em 5 municípios ali na região de Piracicaba e ele junta o reflorestamento, com espécies nativas e tal, com os sistemas agroflorestais. Agroflorestais? Tipo plantar junto com a floresta? Isso. É um jeito de produzir alimento que mistura árvore, lavoura, às vezes até bicho. Ajuda a ter mais biodiversidade e pode dar uma renda também. E, fundamental, tem uma mobilização social forte. Eles chamam o produtor rural, gestor da prefeitura, estudante, o pessoal das comunidades, todo mundo para participar. A proposta é restaurar os vínculos, sabe? Humanos, culturais, ecológicos. Não é só consertar uma área que degradou, é mais profundo. Entendi. E a justificativa para tudo isso, para esse esforço de recuperar a ecologia, imagino que sejam serviços ecossistêmicos, né? Aquilo que a natureza faz de graça. Sim, total. Os serviços ecossistêmicos são a base. Quer dizer, tudo aquilo que a natureza dá pra gente, né? Regular o clima, conservar a água, proteger a biodiversidade, sequestrar carbono, recuperar a mata ciliar, aquela que fica na beira do rio, e proteger nascente é crucial numa região que tem tanta monocultura como a cana. Eles até criaram um banco de germoplasma. Banco de germoplasma. Isso é para guardar sementes, né? Por que isso é tão importante para o reflorestamento? Exatamente. É para guardar a diversidade genética das plantas dali, da região mesmo. Usar semente e muda com variedade genética garante que a nova floresta seja mais forte, sabe? Mais resistente à doença, mudança climática. É pensar na qualidade do que se planta, na durabilidade, não só em número de árvore. Faz todo sentido. E resultado prático, o que já rolou e o que vem pela frente? Olha, na primeira fase eles já recuperaram 65 hectares. É uma área boa. Floresta e agrofloresta, focando bastante nessas áreas de preservação perto da água, as APPs hídricas. Agora a meta é maior, mais 50 hectares e distribuir umas 90 mil mudas até 2028. O foco continua sendo corredor e agrofloresta, mas eles querem criar também umas unidades modelo para servir de exemplo para educação, para pesquisa. Você falou de educação ambiental, mas as fontes falam em educação ambiental crítica.
O que tem de diferente nessa abordagem? E como entra aquela parte que você chamou de fascinante, do resgate da cultura? Então, a educação ambiental crítica, ela não quer só passar informação tipo, a floresta é importante. Ela quer mais. Quer promover a escuta, fazer a pessoa sentir que pertence àquele lugar, sabe? E, principalmente, que ela pode ajudar a transformar. E isso acontece como? Com oficina, com a criançada plantando árvore junto em mutirão, curso para gestor. A ideia é que as pessoas se sintam parte da solução, protagonistas. E aí entra o ponto cultural que é muito legal. O projeto trabalha o resgate de elementos da cultura afro-caipira, e isso é visto como parte essencial da identidade local. Como assim, na prática? Ligar a cultura com ecologia? Ao resgatar e valorizar os saberes, as músicas, as histórias, as práticas culturais que têm a ver com a terra, você fortalece esse laço perdido entre pessoa e natureza. É uma reconstrução simbólica, entende? Isso lembra muito a pedagogia do Paulo Freire, partir da realidade vivida para gerar consciência e ação. Hoje, com tanto negacionismo por aí, esse contato direto com a terra, com o problema real, tipo o jovem que respira o ar ruim de Piracicaba, e com os saberes locais, isso é um antídoto poderoso. Não adianta só mostrar número e estatística, precisa dar caminho para agir. E o projeto faz isso, dá protagonismo e conecta todo mundo. Olha, então, pensando em tudo isso, parece que a grande força do Corredor Caipira é essa costura, né? Juntar a recuperação da natureza com a reconstrução do social, do cultural. Não é só plantar árvore, é cultivar a relação com a terra e entre as pessoas. Uma relação mais profunda. Exatamente. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Quantas outras crises ambientais por aí não poderiam ser enfrentadas de um jeito melhor se a gente, de propósito, juntasse essa restauração da identidade cultural, do senso de comunidade, com o trabalho ecológico? Que outros saberes locais, talvez esquecidos, poderiam ser a chave para a sustentabilidade em outros lugares? É algo para a gente pensar. Com certeza. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora para a gente respirar fundo um pouco, 1 minutinho e a gente já volta. Estamos de volta para a nossa última etapa aqui na conversa sobre o projeto Corredor Caipira. A gente já viu bastante da parte ecológica, né? Mas agora o foco muda um pouco. Como é que uma iniciativa assim de restauração acaba gerando impacto político, institucional e até cultural? Parece que vai bem além de só plantar árvore, né? Exatamente. Acho que a palavra-chave aqui é reconexão, sabe? O projeto, ele não enxerga a floresta como algo isolado. Pelo contrário, é parte de um tecido maior, que inclui as pessoas, as políticas públicas, a cultura dali. A fragmentação que eles combatem não é só a da paisagem, entende? É também a das relações, das estruturas administrativas. Interessante essa visão mais integrada. Mas como isso funciona na prática? Assim, em termos de política, de instituições, porque muitos projetos locais bacanas acabam tendo dificuldade, né, para escalar, para influenciar o sistema mesmo. Olha, um exemplo bem concreto é a parceria que eles fizeram com o movimento Triturapira. A ideia é, muito engenhosa. Eles pegam aqueles resíduos de poda de árvore na cidade, sabe? Que normalmente iriam pro aterro, virariam lixo. Sim, um problemão em muitas cidades. Pois é. E aí eles transformam isso em adubo, em composto orgânico, para a agricultura familiar, usando princípios da agroecologia, ou seja, uma agricultura mais sustentável que conversa com o ecossistema local. Puxa, mas isso deve exigir uma conversa séria, né? Entre a prefeitura, que faz a poda, e os agricultores que vão usar o adubo. Uma ponte mesmo entre o urbano e o rural. Precisamente. E isso mostra bem que para restaurar a paisagem, você precisa também restaurar ou às vezes até criar, né, novas estruturas de gestão, novos diálogos entre as instituições. E não parou aí não, viu? O projeto também atuou para, digamos, influenciar leis municipais lá em Piracicaba e na região, buscando fortalecer a conservação e a própria agroecologia na legislação. Então teve um impacto direto em política pública local? E imagino que essas ações sirvam de inspiração, certo? A ideia não é ficar só ali. Sim, a intenção é total essa, que sirva de modelo, sabe? Especialmente para outras áreas que enfrentam problemas parecidos de degradação, de fragmentação socioambiental. E isso só rolou por causa de parcerias muito fortes.
envolvendo universidades importantes como a Exalc, né, que é a Escola de Agricultura da USP, lá em Piracicaba, super renomada. Também movimentos sociais, educadores, as prefeituras locais, uma rede mesmo. É impressionante ver um projeto que nasce local ter esse tipo de alcance, de articulação, porque a gente sabe que muitas iniciativas ótimas acabam ficando isoladas, né? Como é que o Corredor Caipira conseguiu furar essa bolha? Comunicar as ideias de um jeito eficaz? Essa visibilidade parece ter sido chave. Foi totalmente estratégico. É curioso porque, embora não fosse o maior projeto que a equipe tocava na época, em termos de recurso, foi o que ganhou mais destaque e mais visibilidade. Teve um planejamento de comunicação bem cuidadoso desde o começo, sabe? Envolvendo jornalistas, educadores, gente que entende de contar a história. E que tipo de comunicação eles usaram? Imagino que não foi só paper científico, relatório técnico. Longe disso. Eles apostaram muito em recursos sonoros, por exemplo, entrevistas, áudios, podcasts talvez, valorizando muito a oralidade, a conversa mesmo, para ter um alcance mais popular, sabe? E teve uma coisa muito legal. Escolas rurais participaram ativamente do diagnóstico inicial. Os próprios alunos fizeram mapeamentos colaborativos, discutiram os problemas ambientais que eles viam ali no dia a dia. Nossa, isso sim cria um envolvimento real, um pertencimento, né? A pessoa se vê parte da solução. E essa comunicação toda, ela chegou longe. Deu resultado? Chegou sim. O projeto ganhou espaço na TV USP, por exemplo, com uma série de entrevistas. Isso ajudou a levar o debate sobre restauração, sobre políticas públicas para a mídia regional e marcou presença também em eventos culturais, salões de humor gráfico, festivais, usaram a arte, o humor para discutir biodiversidade, justiça climática. Foi bem criativo. E olha que interessante, durante a pandemia, eles fizeram cursos online que alcançaram gente até fora do Brasil, Portugal, Colômbia, Costa Rica. Caramba, então tudo isso que a gente está falando meio que amarra aquela ideia inicial da reconexão, né? A comunicação, a cultura, entram também nesse esforço de costurar as partes que estavam separadas. Exatamente. No fundo, o Corredor Caipira, ele está propondo uma ética que rejeita essa fragmentação toda das florestas, das relações, das políticas e que aposta na conexão para regenerar a vida. É uma visão bem profunda. E como que essa ética, essa visão se conecta com os desafios gigantes que a gente enfrenta hoje? Tipo, as mudanças climáticas. Então, a professora Natália Nascimento, que coordena a OCA, né, o Laboratório de Educação e Política Ambiental lá da Exalc USP, ela articula isso muito bem. Ela sempre lembra que a crise climática não é só uma questão ambiental isolada. Ela mexe com toda a estrutura da vida, né? As espécies, a nossa comida, a saúde, até o nosso sentimento de pertencer a um lugar. Por isso, segundo essa visão, não adianta só ações pontuais ou muito focadas em tecnologia. Não dá conta do recado. É preciso transformar as estruturas mesmo. Criar redes fortes, politizar o debate ambiental de um jeito construtivo, sabe? E envolver os afetos, o cuidado, a relação das pessoas com o lugar. Como a própria Natália costuma dizer, não se trata só de plantar árvores. Se trata de plantar sombra, dignidade e futuro. É bem forte isso. É, realmente uma perspectiva muito potente. Mostra como a ação local, quando é bem pensada, bem articulada, bem comunicada, pode se inspirar mudanças estruturais e até um jeito novo de pensar o nosso futuro. Fica então a provocação, né? Como é que a gente pode fazer para que mais iniciativas como essa, como o Corredor Caipira, deixem de ser a exceção e virem regra? Virem uma verdadeira política de Estado para proteger não só a natureza, mas a nossa própria chance de ter um futuro. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido enriquecedora para quem nos ouve. Lembramos que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.